Bem, pessoal, bem-vindo a mais uma aula onde a gente estuda um pouquinho de inglês com jogos. E lembrando que o foco dessa aula é vocabulário, né? E também em te treinar a você supor o significado de algumas palavras sem ter que ficar olhando no dicionário, tá bom? Então, foco no vocabulário, foco no entendimento de palavras pelo contexto. E a última coisa que eu quero falar para você é que eu não foco muito em gramática também. Tá bom? Então, chega de enrolação. Vamos ver o que vai ter em The Walking Dead The Game, que eu tive que gravar porque não tem como pausar os diálogos enquanto tá jogando, né? Então, bora lá. Bem no comecinho, né? The Walking Dead, né? D, O ou A. Walking é o verbo walk, que é andar, né? Andando. E dead é morto. Então, The Walking Dead seria o morto que está andando, né? Fica importante. Vamos avançar aqui. O primeiro capítulo é a New Dawn, a New Day, né? Dawn é amanhecer, né? Day é dia, um novo dia, né? E a gente não vai ver o capítulo todo porque é muita coisa, né? Apenas algumas cutscenes principais, né? This Game Series, os jogos dessa série adapta to the choice, as escolhas you make, que você faz. Esse jogo, resumindo, esse jogo adapta as escolhas que você faz. A história é Taylor. Taylor tem algo a ver com aquele cara que faz, vamos dizer assim, ele faz tecido, né? Então, tá no sentido de preso, amaranhado, né? Pela forma que você joga, né? É engraçado, né? Que tem esse sentido, mas quando a gente coloca aqui, vira amaranhado, costurado, é nesse sentido, né? Algo que é conectado uma coisa com a outra, né? How you play. Como você joga, né? Vamos lá. Continuando. E vamos tentar ver sem muitos cortes, tá bom? Telltale Games apresenta, né? Presents. Com associação com Skyboard Entertainment, né? Esse aqui é o nome da empresa. With é com, né? The Walking Dead. O morto andante. Ou os mortos andantes, né? Porque não tem só um, né? Episódio 1, um novo dia, né? Tá aí nosso personagem, o Lee, né? O personagem principal, escrito por Sean Vanaman. É feito o design, né? Seria tipo do mundo e dos personagens. Não especificou que tipo de design são, então a gente supõe que é tudo, né? Do mundo dos personagens. E dirigido por. Aí tem o nome do pessoal. Um policial aí, diretor de arte, líder de animação, né? O cara que comandou a animação. E outras coisas aí, né? Programador líder. Well, I reckon you didn't do it. Bem, né? Nosso personagem aqui tá numa police car, né? Um carro de polícia. Tem um officer aqui que é o policial. E ele tá falando o quê? Bem, I reckon you did do it then. Bem, eu, né? Bem, eu, falando dele mesmo, reckon é de reconhecer. You, que você, didn't, não fez, né? Did é o passado e o não tá negando o passado, ou seja, não fez. Do, fazer isso. Então, bem, então eu reconheço que você não fez isso, né? Resumindo, seria isso. Aí tem três opções. What do you say that? Why? Porque do you é fazer pergunta, say é dizer, that, isso. You know what they say about reckoning? Você sabe o que eles dizem sobre reckoning, seria avaliação, mas como é uma palavra parecida com o português de reconhecer, a gente vai manter reconhecer, tá? Eu acho que tem a ver do policial achar que você é criminoso ou não, né? A gente não sabe se é isso, mas pelo contexto dá pra gente supor que é isso, né? Importante, pelo contexto a gente supor as palavras. Não dá pra gente ficar procurando no dicionário toda hora. Does it really matter? Isso realmente, really, né? Matter, importa. Né? Why do you say that? Eu escolhi a primeira opção. Por que você disse isso? You know, I've driven a bunch of fellas down to this prison. Lord knows how many. Usually it's about now I get the... You know, I drive a bunch of fellas down
You know, você sabe, né? Tá ali contraído. I drive a bunch fellas down. Driven down é uma coisa só, né? Seria levar alguém para algum lugar, né? Mas no volante. Bunch seria muito, se fala caras, né? Às vezes os verbos em inglês se separam dessa forma, né? Tipo, aqui é um verbo só que ele tá dividido em duas partes, né? To this prison, né? Então eu já dirigi um monte de caras para essa prisão. Lord knows. Lord é uma forma que eles usam para falar de Deus, né? Deus knows, Deus sabe. How many? Quantos foram? Usually, normalmente, is. É about now, que é mais ou menos agora. About now seria mais ou menos agora. I get, que eu consigo. Ou I did do, eu não fiz, né? I didn't do it. Aí tem três opções e ainda tem uma coisa aqui em cima. Silence, silêncio. Is a valid option, é uma opção válida. Aí tem três opções. And what do you say? E o que do you para fazer pergunta. Lembre-se disso. Say, diz. E o que você diz? Not for me, não de mim, né? A gente não vai falar isso. Every time, toda vez, e ficar em silêncio, né? And what do you say? I say, yep, I know you didn't. Eu digo, yep. Yep seria uma forma de dizer yes, né? Tipo, sim, concordando com a pessoa, né? I know you didn't. Eu sei, yeah. Yeah seria outra forma de falar you, que é falar você, né? Didn't, não fez, né? Ó, coisas. Aqui é o que a gente tem que fazer. Agora, mire é mirar, né? The target, a mira, que é essa paradinha aqui, né? É the head view mirror. Mirror é espelho. Head view seria que olha para trás. É o espelho retrovisor, né? Head view mirror é o espelho retrovisor que fica na frente do motorista, né? Aí tem um rádio falando alguma coisa aqui. Vamos ver. Muito ruim a qualidade do áudio, vou ser sincero com você. Ainda bem que tem a legenda. I got what look like. Eu peguei o que parece, né? Like, parece com algo. Parece com o quê? Com 1099E. É o código da polícia. Deve ser, sei lá, um cara cometendo um crime, um cara atacando as pessoas, né? A gente não sabe o que é código da polícia, né? Pra que você ver, a gente não tem como saber tudo, né? Impossível. Próximo, a Peachtree Exit. É a saída. Peachtree é o nome do local, né? Curiosidade, peach qual o nome, cara? É uma fruta. Pêssego. Tree é floresta, né? Saída do 285, que é a rua. All car, todos os carros. Asked, são requisitados, né? Ask pode ser pedir, né? Ou perguntar. Keep on, continuar. Look out. Look out seria ficar observando. Por aí tem aqui 9V que a gente não sabe o que é, né? Ó, pra procurar esse 9IV na área, né? In the area. Aí apareceu ali, look at. Look at é olhar para, né? I followed your case a little bit. You being a making boy and all. Eu segui o seu caso a little bit, um pouquinho. You, você sendo a Macon Boy. Macon deve ser a cidade, né? E tudo. And all, e tudo. Making boy and all. Aí a gente pode responder três coisas, né? You are from Macon then. Você é de lá então, né? De Macon também. So you have got an opinion. Então você tem uma opinião. What do you think? O que você pensa? Think é pensar. Eu escolhi a You got an segunda. opinion then? Wouldn't say that. I go in for that innocent till proven guilty thing. Ó, vamos frase por frase. Ó, o carro passou, né? Nosso boneco virou pra olhar pra ver o carro da polícia correndo pra lá, né? I wouldn't say that. Eu não diria isso, né? Não deveria dizer isso. Né? Já que would é deveria. I go, eu vou. In that, for that. In for that. Eu vou. Calma, vamos por parte. I é eu. Go in é ir em.
For é para. E em para. That, isso. Inocente. Inocente. Till, que é until, que é até. Proven guilty. Provado culpado. Think, coisas. O que tá dizendo aqui? Eu vou para aquele negócio de inocente. Que é inocente até que prove o contrário, né? Você pode ver, às vezes, uns elementos, simplesmente na hora de ler, a gente pode ignorar, né? Não ignorar totalmente, mas quando a gente for passar para português, a gente não dá para traduzir exatamente igual, mas a gente consegue traduzir o sentido geral da frase, que isso é o suficiente para a gente já entender a frase, tá entendendo? Você tem que aprender a entender, não a como montar, né? Se você aprender bem primeiro, depois você pode aprender como montar, que vai ser muito mais fácil, né? Even considering who they say you killed. Aí tá falando uma coisa inocente, né? Even, até mesmo que, né? Aqui tem outro sentido. Considerando who they say you killed. Quem eles disseram que você matou. Olha, essa frase aqui tá certinha as palavras, né? Uma coisa linda. Ó, be advised, seja avisado of medical personnel, que o pessoal médico, né? Of é de ou da. On route, está a caminho. To Hatfield, outro lugar, né? Vários 10S, 20S. A gente não sabe o que é. Coming, estão vindo. A gente sabe que tá acontecendo alguma coisa, né? O rádio não para. Aí eu I fiquei got a olhando. nephew up at UGA. You teach there long? Eu tenho um nephew, sobrinho, up, lá, at UGA. UGA a gente sabe o que é, né? Mas pelo contexto é o quê? You teach there along. Se you, você, teach, ensinar, there é lá. Up é acima, né? Mas pelo contexto a gente coloca lá em UGI, que não é aqui, né? Tá entendendo a posição? Lá. Por isso que ele falou up, né? You, você, teach, ensinar. There é lá também. Long. Depois que eu tava gravando o vídeo, eu vi que eu pulei um negocinho, né? You é você, né? Teach é ensinar. There é lá. E long é longe, né? Então, you teach there long seria você ensina lá por long time, tipo um longo tempo, seria nesse sentido, né? Ele ocultou o time. O que é então? O que ele vai perguntar? Going on my 6th year. Opa. Dá pra entender que a gente é professor, né? Que perguntou se a gente... I got a nephew up at UGA. You teach there long? Going on my 6th. Ó, ele... dá pra entender que o nosso personagem como é que fala? Médico, né? O médico não. Professor, né? Porque ele perguntou se a gente ensina. E a gente respondeu, going on my 6th year. Going on seria continuando, né? ING tá ensinando algo contínuo, né? Algo que tá acontecendo. Meu, se quer pra colocar posição, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, se quer sexto, year, ano, né? 6th year. You meet your wife in Athens? You meet your wife in Athens. Você, meet seria se encontrar, né? Encontrar com alguém. Your, sua, wife, esposa, em Athens. Eu sei que meet é encontrar, mas aqui no contexto a gente consegue ver que é conhecer, né? Então você conheceu sua esposa em Athens, né? O boneco não responde, né? You want to know how I see it? Pelo contexto, Going on my 6th year. a gente dá pra supor que o Lee fez algo com a mulher dele, né? Eu não sei o que aconteceu, mas provavelmente a gente tá na Dark Dead, ela vai zumbi, né? You wanna know how I see it, né? Diz o policial. Você wanna know, quer saber? How, como I see it, como eu vejo isso? I see it? Aí tem três opções. Ó, outro carro de polícia passando aqui, ó. Olha o número da polícia, 991, né? É o nome da polícia de lá, não é 190, não. Carrinho da polícia, igual esse que a gente tá dentro, né? Tem três opções. Sure, com certeza. Not really, não realmente. I got my choice. I got. Got veio de get, só que tá no passado. Get é de pegar, né? I get my choice seria
eu tenho muitas escolhas, seria nesse sentido, né? Você pode ver, às vezes as palavras têm um significado separado, mas num contexto ela vira outro, né? Tem que ficar atento a isso. Passou até a SWAT ali, né? Not really. Não realmente. Aí, ó, he pick up on that. Ele entendeu isso, né? Pick up seria como pegar algo. Mas pick up, aqui no contexto a gente consegue ver que ele pegou o que você não quer conversar, né? Ele pegou algo. Deve ser isso. Bad. It's my car. You might have the right to remain silent. É, ele pegou e a gente não quer conversar, foi isso. Tanto que é confirmado por essa próxima frase, né? Well, bem, too bad. Que ruim, né? It's my car. É meu carro. You might have the right to remain silent. Você pode, poder, né? Have, ter, the right, o direito to remain, de permanecer silent, em silêncio. But, mas, it don't mean I got be. But don't me não significa, não significa I gotta be, eu também deva estar, né, em silêncio no caso. But it don't mean I gotta be. Regardless, could be you just married the wrong. Regardless seria entretanto, né? Could be, ó, tá ao contrário, né? Could be you, você poderia ter sido, né? You, você just, apenas married, marry, de casar, né? Casar, the wrong woman, a mulher errada. Woman. Aí o boneco fica claramente puto, tem 3 opções. Could be I did it, talvez eu did it, é algo no passado, né? Talvez eu fiz. Ou she married the wrong guy, ou ela casou com um cara errado. Ou dá pra mandar ele pra aquele lugar, né? Que é o famoso fuck you. Eu solucionei o segundo, mas aí, né? O boneco não quis falar. Riot in progress. All officers are available for incoming 217. Rolling. Ó, riot é protesto, in progress. Em progresso, né? Tá acontecendo. All offices, todos os policiais are available, estão disponíveis for incoming 217. A gente sabe o que é isso aqui, né? Todos os oficiais que estão disponíveis, né? Incoming, vindo nessa direção, né? Que coming é in, então incoming seria in em direção em, né? Rolling calls and dispatching to all locals. Rolling calls, não sei o que é, mas call é chamado, né? Dispatches, eu acho que quando você está mandando alguém de um lugar para outro, to all location, para as suas localizações, né? Então tá rolling calls, dá pra gente supor algo muito legal. Roll é rolar. Rolling calls seriam com ligações que estão rolando. O que a gente pode supor aqui? Que são ligações que o pessoal tá ligando, pedindo socorro pra polícia, né? São essas ligações que estão rolando. E em seguida o quê? Dispatching, ou seja, estão tirando a polícia da delegacia pra algum lugar. Que lugar é? Todos os lugares, né? Que é a location. Olha uma coisa aí dá pra você supor e entender. Você tem que conseguir, pra você conseguir jogar tranquilamente, você tem que, né? Desenvolver isso pra você fazer isso rápido, né? Aí você tem que ir estudando, né? Porque aí você vai desenvolver essa velocidade com o tempo, tá bom? Calls dispatched to all locations. Passou o helicóptero. E como você pode ver, ele só falou uma informação que a gente já tava sabendo, né? Que as polícias estão indo pra todos os lugares aí doida, né? Tá acontecendo alguma coisa. I'm driving this man once. He was the worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. I drive this man once. Coisa interessante nessa frase. Apesar de ele estar falando algo contínuo, ele está falando algo que ele fez no passado. Você pode ver, o tempo às vezes está pelo contexto, nem está pela coisa, né? I'm driving, estou dirigindo. Você pensa, nossa, então ele está fazendo agora. Mas ele fala, this man once, esse homem uma vez. Então não é do presente, não é agora. Então ele está dizendo que ele estava dirigindo no passado, né? Mas pelo contexto que a gente dá para saber, né?
He was the worst one. Ele era the worst one. O pior, né? O worst one. He wouldn't stop going on about how he didn't do it. Frase grande. Ele wanted. Ele não queria, né, fazer algo, né? Stop, parar. Going on. Algo que estava acontecendo, né? About, sobre. How, como. Ele didn't do it. Não fez isso. Então, ele não parava de continuar falando sobre como ele não fez isso, né? He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. And he just wailing back there. Says it Opa. going on about how he didn't do it. He was an older fella, big soft eyes behind a pair of smart folk glasses. Ó, muita coisa acontecendo aqui. Muita grande, na verdade, né? Vamos pausar. Ele was, estava. Ele era, né? No caso. An, né? Que é ou uma. Só é N e O em vez de A, porque aqui em seguida vem vem vogal, né? Então não é a older, é in older, né? Tem que ter cuidado com isso. Fella é cara, um cara velho. Big, grande. Soft seria macio. Eyes, olhos. Olhos grandes e macios. Behind, atrás. A pé, um par. Smart folk glasses. Smart glasses a gente sabe que são óculos. Folk, não faço nem ideia o que é, né? Mas a gente sabe que tá de óculos. Eu já vi folk music. Deve ter tem algo a ver com a roça, talvez? Não sei, né? Eu vi esse folk music em outro jogo. Provavelmente fui lá e fiz Strange. Ou não, né? E ele... He is just wailing back. Ele estava apenas wailing back there. Fazendo alguma coisa lá. Né? A gente não sabe o que é wailing. Nossa, que palavra é essa? Eu nunca nem vi. Mas a gente consegue entender pelo contexto. Say it wasn't. Falando que não era. Wailing back there. Says it wasn't him. Não era ele que cometeu o crime, né? Crying and snotting all over, right? Crying, chorando. Snot all over. Bem, chorando e alguma coisa, né? O que a pessoa pode fazer junto com chorar? Ela pode estar soluçando, ela pode estar, tipo, o nariz escorrendo, né? Tá chorando e fazendo alguma coisa, né? Right where you sit. Bem aí onde você está sentado. Curiosidade, se você quiser saber o que é isso aqui, ó. Guguinho Tradutor, tá bom? Porque eu tô te ensinando a entender sem ter que olhar tudo, né? Mas de vez em quando, se você tiver curiosidade, você dá uma olhada, tá? Não é proibido, não. Na hora que você tá jogando, você não vai poder fazer isso toda hora. Porque, pô, então você vai ficar... Como é que você joga ou você traduz? Como é que faz, né? Às vezes tem que pular algumas coisinhas, né? Where you All sitting? officers are available for incoming 217. Tá puto com Then rádio. before long, he starts kicking the back of the seat like a fussy baby on an airplane. Então, before long, um pouco depois, he starts. Ele começou. Kicking the back of the seat. Chutando de trás do assento. Like como a fuzzy baby on airplane. Fuzzy baby. Bebê a gente entende. Airplane é avião, né? Um bebê no avião. Fuzzy seria barulhento, né? Um bebê barulhento no avião. And I tell him, e eu falei pra ele, he's gonna, ele vai, And I tell him he's got to stop. ele tinha que parar, né? That's government property. Que é propriedade do governo, né? Government property. And I'll be forced to zap him. E eu seria forçado, forcing to, né? Forçado a zap him. Zap é dar um choque nele, né? Né? Otherwise, né? Se ele, otherwise seria, não tô lembrando a tradução certa, mas ele tá dando duas opções, né? Ou ele fica quieto, ele para, ou vou ter que zapar ele, né? Esse otherwise serve para dizer isso. Ou você faz isso, ou você faz isso, né? Otherwise. So he stops and, Então ele parou, having exhausted all his options, tendo acabado, né? Exhausted all his options, todas as suas opções. he starts crying out for his mama. Ele começou
cry out seria chorar alto, né? For his mama. Pra mãe dele, né? Mama é uma forma informal de dizer mãe. Mãe também pode ser mother, mas pode ser mama, né? Mama, it's all Mamãe, it's our big mistake. É tudo um grande a erro. big mistake. It wasn't me. It wasn't me, não fui eu. Aí você pode falar, man, cara, maybe he was innocent. Talvez ele era inocente. So he did do it. Então ele não fez? So did he do it? They caught the fucker red-handed. They caught, eles pegaram, the fucker, o puto, red-handed, tipo, com a mão vermelha, né? Red vermelha, hand, com a mão vermelha. Seria com a mão no ato ali, né? Stabbing his Stabbing his wife. Stab é tipo, esfaquear his wife, né? A esposa dele. Cutting wife, cutting her up as the boy. Cutting her up seria tipo cortando ela aberta, né? As the boys, quando os caras, the boys, que ele tá falando aqui é os policiais, né? Não é meninos. Came through. Passaram através Boys came through the door, da porta. the door. He sits in my car. Ele senta no meu carro, He sits in my car screaming gritando bloody murder that it wasn't. Bloody Murders. Seria tipo. É como se ele tivesse. A gente consegue ver com uma expressão, né? Scream tá certo. Ele tava gritando. Bloody Murder seria como se fosse jurando, né? Jurando de qualquer forma. That wasn't him, que não foi ele. Ele acha que. Him. I think he actually believed it himself. Eu acho que ele actually, realmente, ou actually é na verdade, believed, acreditou, it himself, em ele mesmo. Como você pode ver, a gente tá por umas palavras, tem coisa que a gente não sabe, mesmo assim a gente tá entendendo o que tá acontecendo, cara. Essa é a habilidade que você tem que desenvolver, não é saber tudo, tá bom? It goes to show. E goes to show. E continua o show. People up and go mad when they believe their life is over. No show, no sentido dele continuar chorando, falando que não é ele, né? People will up. Pessoas vão subir. And go mad. E ficar doidas. Quando eles, né? Believe, acreditam. They life, que a vida deles is over. Acabou, né? Over é acabar, né? Game over seria acabou o jogo, né? Isso é bem facinho. I got another good one for you. E eu tenho outro good one bom for you, pra você. This one's a little bit less This one is a little bit less depressing. Esse aqui é um pouco menos depressivo depressing and a bit more e um pouco mais hilários. If I do say so. Se eu pudesse falar isso, né? This. hilarious. Aí tem um mano aqui na estrada, né? Vocês dá pra ver. Watch out, cuidado. Oh shit, oh merda. In the road. Na estrada. Fuck, que susto. Do say so. This other time. Aí tomou um rolo, né? Olha o que acontece olhando no celular e dirigir. Exatamente isso. Caramba, hein? E rolo. Esse aqui, olha. A gente acorda. A gente não, o personagem, né? No carro. Ali é um cidadão, ali é um Walking Dead. Eu nem lembro como é que eles chamam os zumbis nessa série, né? Se é Walkers, alguma coisa assim. É os andantes. Aí o Lee acorda dentro do carro, né? Desorientado. Sendo na vida. Com o relógio dele, né? Shit é droga. Droga não, merda. Thirsty. Com sede, né? Tá com sede. Fuck. My leg. Droga. My leg, minha perna, né? Joga pra um lado, vê lá o office, né? Tirando o cochilo. Bem gostoso no chão. E aqui,
o que é para fazer? Use o mouse to look para olhar around ao redor e find encontrar a way out, uma forma de sair of the car, do carro. Aqui é o cop, né? Porque office vem de oficial. Cop é de police cop, né? Hey, Tipo Robocop, sabe? O policial robô. hey, officer. Ei, oficial. Are you all right? Are you alright? Tá tudo bem com você? Tem que uma expressão, né? I'm still cuffed back here. I'm still, eu ainda. Cuffed back here. Estou algemado aqui, né? Aí dá pra olhar a arma, Why né? the hell did he have his gun out? What the hell? Por que diabos que é pergunta, né? Did he have? Ele tinha his gun, a arma dele, out. Out no sentido de fora do carro, mas não nesse sentido de só fora do carro, mas sim tirada para poder fazer alguma coisa, né? Nesse sentido. E aqui, window, né? Kick é chutar e window é janela, né? Aí. Now, agora, mova-se, forward, ou toward, né? Em direção, the window, a janela. Usando the double key, né? Double pra frente. Aí, ele vai falar, I need to, eu preciso, drag, seria arrastar, myself, a mim mesmo, fora Myself up that window, fora dessa janela, né? that window. Aí dá pra se jogar pra fora. Ele vai tomar um rolo, eu acho, né? É claro. E aí, caiu da ribanceira, né? Vou mexer no TikTok enquanto tá dirigindo, queria que acontecesse aqui, né? Bem, e eu vi aqui que a aula tá bastante grande já, né? E eu acho que a gente consegue finalizar por aqui. É isso. Se você gostou da aula, comente aí embaixo. Se você não gostou, me diga o porquê, porque ajuda a gente a melhorar, né? E lembrando, né? O meu foco aqui é você entender inglês o suficiente para poder jogar. Você não precisa entender tudo. Você precisa entender a mensagem que aquela frase está saindo. Isso é o mais importante, né? Porque se você esperar entender tudo do inglês para jogar, meu filho, é 10 anos ou mais, né? Então calma lá, né? Então, você consegue ver, né? Continuar estudando com aulas desse tipo, você consegue mais e mais conseguir entender inglês de forma mais fluentemente. E lembrando que para ter essa base que a gente está estudando aqui, eu tenho um curso, né? E ele tá aí, que ele ensina as palavras mais básicas do inglês aplicadas no mundo dos jogos. Tipo, palavras para... O que eu acho que eu tenho? Jogos medievais, tem lá. Palavras para jogos de tiro, tem lá, né? Os vocabulários mais usados, né? Verbos e tudo mais. Tá aí no curso embaixo, se você tiver interesse, tá aí. Mas se você quiser assistir, continuar assistindo, tem mais vídeos aqui desse estilo no canal. É isso. Assim a gente conclui a aula de hoje e te vejo na próxima aula. Fui!